Oi, gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Entrevista com Elas, comigo, Daniela Santos, e com a minha super parceira, Teodora Malacrida. Tudo bem, Theo? Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Que gostoso. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer estar de volta ao nosso primeiro podcast de 2025. Não que a gente não tenha se visto já, porque Óbvio. A gente sempre se fala e sempre se vê. Mas é tão gostoso estarmos de volta neste lugar que nós amamos. A nossa empresa, né, Dani? Uma entrevista com elas e a gente ama entrevistar. E hoje nós temos uma convidada, meu Deus do céu. Gente, hoje vamos bater um papo com uma influenciadora do agro, uma mulher jovem que está influenciando e inspirando muitas meninas do agro. Já me deu até vontade de plantar soja, de pisar lá na terra. Com a gente e com vocês, Lígia Pedrini. Olha só! Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Muito bom estar aqui com vocês, estar aqui participando. Fiquei muito honrada com o convite pra gente estar aqui conversando um pouquinho mais. Eu sou meio prolixa, gente, eu falo demais. Quem me acompanha sabe. Então, mas estou aqui para contar um pouquinho da minha história e compartilhar algumas coisinhas com vocês. Que delícia! Isso porque com certeza o nosso público já vai saber quem é ela, porque afinal de contas ela já tem quase 100 mil seguidores no Insta só, né? É. E nas redes todas, Lígia? No TikTok a gente tá em 180. 180 mil. E como é que foi, Lígia? Como é que foi que surgiu essa história na sua vida? Influenciadora do agro. Como é que foi que você apareceu na internet? Conta aí essa história pra gente. Gente, eu falo que a parte mais engraçada é que eu nunca planejei. Foi sempre assim... Foi muito aleatório, na verdade. Eu já estava atuando como agrônoma, já tinha me formado, já estava trabalhando no comercial. E eu tinha tido, na época da pandemia, eu tinha sido desligada da empresa que eu estava por conta da pandemia. Todos os agrônomos do mesmo nível que eu, no nível Brasil, foram 256 agrônomos na época. Meu Deus! De uma empresa, desligados numa pancada só. E aí voltei pra casa, né? Porque eu estava atuando em Sapezal. Voltei pra casa, em Diamantino, na casa dos meus pais. E em casa, todo mundo me falava assim, meu chefe foi pegado desprevenido. Todo mundo foi, porque foi uma decisão do CEO. Então, Sim. Todo mundo foi pego desprevenido. E aí ele fala assim, aguenta aí, daqui a pouco a gente recontrata. Daqui a pouco, espera aí, as vagas estão congeladas por um mês. E eu, tá bom, então. E eu em casa, você ficava, tipo, o que eu vou ficar fazendo? Porque pandemia, você ainda não podia sair pra lugar nenhum, né? Uhum. Então, foi bem na época que teve o boom do TikTok. E eu baixei o aplicativo pela primeira vez. E fui entender o que era aquilo. O que o pessoal postava, o que o pessoal compartilhava lá. Foi que ano? Isso aí em 2020, no ápice da pandemia. Eu baixei o aplicativo em julho de 2020. E aí, acabou que fui recontratada pela mesma empresa. E eles ainda falaram, já que você tá em Diamantino, a gente tem vaga pra Diamantino. Você não quer ficar aí? Falei, beleza. Por mim tá ótimo, vamos ficar em Diamantino. Minha casa, não paga aluguel, uma maravilha, comida de mãe. Então, vou ficar em casa. Aí, beleza, comecei a atuar na região. E aí, eu tinha um celular que ele tava muito ruinzinho. E ele não aguentava o tranco já de muita gente, era muito cliente, você já conversava pelo WhatsApp. Uau. E aí eu falei, vou trocar de celular. Quando eu troquei de celular, eu comecei a andar mais nas estradas. E um belo dia, andando, eu falei, gente, eu tive uma ideia de um vídeo. Eu nunca fiz isso na minha vida, né? Parei na beira da estrada, tipo, voltando da fazenda do meu tio, que eu tinha ido atender um meu tio. Na verdade, eu atendia meu tio e o vizinho de frente dele. Então, ele tinha ido rodar nas duas fazendas. Aí, na hora que eu saí da fazenda dele, eu falei assim, cara, eu tô com uma ideia de vídeo, já faz uns 2 dias na cabeça. E aí, eu parei na beira do carreador e gravei o meu primeiro vídeo, que era Coisas que Ninguém Te Conta Quando Você Resolve Fazer Agronomia. O título é gigantesco. Como deu certo? Não sei. Não sabemos. Mas é porque eu falava nesse vídeo, tipo, muito genuinamente, dos perrengues que a gente, todo agrônomo, passa. Eu sentava nos churrascos, nos botecos pra conversar, e todo mundo sabia como eram esses perrengues. Mas ninguém nunca avisa quando você tá na faculdade, Sim. né? Você nunca sabe quando você tá lá atrás.
E eu gravei esse vídeo, foi muito espontâneo, e o pessoal gostou muito, começou a compartilhar muito no TikTok. Eu lembro Olha que legal. Eu gravei esse vídeo direto no aplicativo, não sabia editar, não sabia escrever, não sabia nada. Aí vim pra Tangará, né? Estamos em Tangará, então vim pra Tangará porque eu tinha uma reunião com o meu chefe que morava aqui, que era a minha região, era sediada em Tangará. Vim pra cá e fiquei ainda na casa de um amigo, porque eu sempre que eu vinha, dormia na casa dele pra não pagar hotel. Aí, a gente sempre economizava até pra empresa, tá vendo? Olha. Aí ficava na casa dele, beleza? Fui jantar com ele, com uma amiga nossa. Voltamos pra casa dele, dormimos todo mundo. Outro dia de manhã acordei, tinha 26 mil visualizações no vídeo. Uau! A primeira coisa que eu pensei foi... Gente, Diamantino inteiro viu o vídeo. Porque 26 mil pessoas é tipo Diamantino. Na verdade, hoje a gente sabe que é mais. Aí, eu lembro que me deu um nervoso tão grande aquilo. Porque eu falei, era um negócio que eu não esperava que ia sair da bolha. E aí, o pessoal do Instagram começou a repostar o vídeo. Você tá brincando. Hein, hoje, desculpa te interromper, mas já perguntando. O que você acredita? Qual que foi? Por que viralizou seu vídeo? Hoje você tem uma noção? Olha, eu acho que eu, sem querer, querendo, encontrei um nicho. Que na época tava muito desassistido. Na época estava se falando sobre nicho. Que até a gente descobriu que era nicho. Ela descobriu sem precisar estudar. Tá, e aí? E aí, assim, eles postaram no Instagram e eu falei, opa, se eles estão postando no Instagram, eu também tenho que postar. E aí, eu abri o meu Instagram, eu tinha 1.200 seguidores. Fechado o seu fechado. Abri meu Instagram, 1.200 seguidores, que eram o quê? Amigos, conhecidos, parentes e tudo mais. Abri meu Instagram, postei o vídeo e começou a chegar gente. Uau. Aí eu nunca esqueço, os meus irmãos gravaram, mostrando o vídeo pro meu pai. E eu falei assim, gente, esse homem vai me deserdar. Que eu falei, tô fazendo a família passar vergonha na internet. Pensei comigo, né? Não entendi o que era na época. E aí, meu pai teve uma relação muito bonita. Ele olhou, assim, pro vídeo, entregou o celular pro meu irmão e virou assim, eu nunca esqueço disso. Ele falou assim, a Lígia sempre teve esse jeito de cativar as pessoas, né? Aí eu lembro que eu guardei isso pra mim e falei, tá bom, se o meu pai não me zoou, irmão é pra isso mesmo, né? Então, vamos seguir a vida. E aí, eu fui replicando aquele modelo de vídeo, entendendo o que era esse jeito de falar e tudo mais. E até que chegou pra mim uma pessoa me mandando mensagem perguntando se eu não queria fazer uma publicidade pra uma empresa. Uau! Gente do céu! Tipo, em 2, 3 meses, assim, sabe? Porque era um nicho muito desassistido. Ninguém falava de influencers no agro naquela época. E aí... Nossa, gente, naquela época. Naquela época. É que hoje... Hoje é tudo muito assim, né, Lígia? Todo mundo entendeu que dá pra criar conteúdo infinito. Todo mundo tá criando. Então, isso daí surgiu. E na época ainda, assim, eu já conhecia, já participava de congresso, de coisas assim, já tinha alguns conhecidos no meio. E já seguia alguns influenciadores da velha guarda, que a gente fala que chegaram quando tudo era mato mesmo. E um deles eram os jovens do agro, que é a Sally e o Cezinha. E eles tinham recém criado uma agência pra mercado, tipo, marketing de influência no agro. E eles estavam fazendo um curso de guia pro influenciador, tipo, criar influenciadores do agro. E guia pro agroinfluencer, acho que era o nome. Aí eles falaram assim, Lígia, você não quer fazer o curso? Aí eu falei, gente, eu não faço a menor ideia se eu quero ou não, porque pra mim nunca passou pela minha cabeça viver disso. Até que pingou essa mensagem, eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia o que era, eu não sabia o que era briefing, eu não sabia... O que você respondeu pra pessoa que te perguntou? Eu falei assim, não faço a menor ideia. Me ajuda. E aí, eles que foram ainda o pessoal já da agência, né? Na época. Aí, eles me ofereceram de fazer o curso. Eu falei, não, tá bom. Eles ainda me ofereceram desconto. Porque você acompanha a gente e tarará. A gente sabe, vê que você tem potencial. Eu, beleza, desconto, vamos fazer. Eram 4 aulas, eu ainda só consegui fazer 3, porque eu tava na lida, na época de safra. Só que o curso fez eu virar uma chavinha na minha cabeça. Tipo, fez entender que o meu conteúdo não precisava ser só ficar na coisa trivial. Eu podia
eu tinha achado um público e eu podia dar um valor a mais para aquilo, sabe? E eu sempre gostei muito de ensinar. Não sei porquê, mas eu sempre tive essa didática. Desde na faculdade mesmo, eu fui tutora 2 vezes, de 2 matérias. Eu dava aula pra galera de outros cursos. Você fez faculdade de onde? Fiz em Cuiabá, na UFMT de Cuiabá. Legal. Então, primeiro a gente tinha que cumprir os horários, né? Os requisitos, os créditos da faculdade. Mas eu descobri nesse meio tempo que eu gostava disso. E eu falei, olha, talvez eu possa dar uma luz pra galera que tá se formando igual eu, tá caindo no mercado e não tá entendendo nada como funciona isso daqui, nem como agir, como tocar, o que vai fazer, como que vai ser a vida e tudo mais. E aí foi quando eu virei um pouco o conteúdo e aí eu comecei a mais ensinar a galera. Então, meus stories mesmo, eu ia para um campo, eu falava de tudo do campo, de produto, de como que a gente fazia, como que avaliava. E aí foi chegando mais gente. E aí eu fui entendendo que tinha um valor a mais ainda nisso. E aí foi chegando mais empresas. E aí chegou um ponto que eu falei assim... Eu lembro nitidamente disso. Eu falava... E era uma frase que eu repetia, assim, que era um mantra. Eu falava assim, não, eu vou ficar fazendo isso daqui, mas isso daqui não é minha fonte principal de renda, isso daqui não é meu trabalho. Meu trabalho é isso daqui, eu sou agrônoma, e eu seguia. Só que chegou uma hora que isso daqui tava me dando mais dinheiro do que ser agrônoma. Gente do céu! E aí eu tive que virar a chavinha na cabeça, tipo, não, isso daqui também é um trabalho. Porque eu não enxergava como um trabalho. Eu enxergava como um hobby, como coisa do tipo, mas não como um trabalho. E aí, depois de uns 2 anos trabalhando nisso, que foi cair a ficha. Não, isso daqui é um trabalho. Uau! E então, foi quando realmente virei essa chavinha mental mesmo, de lidar e tudo mais. E desde o começo, desde então, eu continuei na agência, porque eu também tinha que entender quais eram meus pontos fortes e fracos nesse meio. Pra mim, eu era muito boa na parte criativa, eu aprendi a editar, aprendi a produzir e tudo mais. Gosto ainda de fazer tudo 100% eu. Tem algumas coisas que eu ainda eu delego, mas eu tô sempre de olho atrás. Porque eu acho que eu tenho uma voz que é muito minha ali, que eu não quero perder, sabe? Só que tem algumas coisas que eu falo, isso daqui é uma coisa limitante pra mim, tipo... Meus horários, essa limitação de responder e-mail, de mandar orçamento, de fechar com jurídico, fechar com... Você já passou, você delegou. Isso daí deleguei 100% pra agência. Eles tomam parte disso 100%. É a mesma agência? A mesma agência. Desde o início até hoje. Sério, que legal. Então deu super certo com essa agência, então. Deu super certo. E assim, hoje no agro, eles são os principais, assim, até... Eles têm hoje um número fixo de influenciadores. Muita gente quer ser agenciado por eles. Eles falam, nesse momento a gente não dá. Eles aumentaram muito a equipe. Eles mudaram o escritório da cidade deles pra Prudente, pra atender o pessoal. Prudente? Na Serra da Tel. Lá de Prudente. Lá de Prudente. E era delícia. de onde? Quem é esse pessoal? Eles estavam em Pirapozinho e eles foram... Gente, vocês não estão... Lígia do céu. Ai, Pirapozinho. Pirapozinho o quê? Progresso? Mais ou menos. Não, mentira. Mas um pouquinho, só um pouquinho. Ai, Theo, você foi São Paulo. Que gostoso! Progresso é distrito, mas Pirapozinho também, né? Não, é município já. Não, é município. É município. Gente, que legal! Pois é. Ave Maria, que mundo pequeno é esse, senhor! E aí eles mudaram, agora tá bem estruturado, tem um monte de gente e tal, então tá bem legal, assim, sabe? De trabalhar, tem uma equipe pra trabalhar com você pra tudo, assim. E aí a gente vai muito pra evento, faz muita viagem, né, a trabalho pra fazer cobertura e tudo mais. E a gente tem todo o suporte, é muito legal, assim, a gente entender o ritmo desse trabalho e como a gente consegue desempenhar, sabe? A gente conhece muita gente, o networking é real, networking é real, gente. Não é virtual. Não é virtual, tipo... E assim, muita gente não dá valor no networking, né? Em você conhecer, em conversar e lidar com outras pessoas. Tem muita gente que acha que vai ver essa pessoa uma vez na vida. E não é bem assim, sabe? Verdade. Então, tem sido uma experiência muito legal isso. E essa história aí que você ganhou uma caminhonete? Conta pra gente. Como é que a gente faz pra ganhar uma caminhonete? Então, eu me tornei embaixadora da Mitsubishi Brasil, uma embaixadora do agro, né, da Mitsubishi. Viu? E aí a gente tem, né, claro, um contrato e tudo mais, mas eu vou dizer sinceramente pra vocês, eu me apaixonei pela caminhonete e pela empresa. Que legal! Pela marca. Por quê?
A gente, por exemplo, hoje eu tenho... Deu match. Porque, assim, eu tenho uma L200 Triton Sport HPS, que é a certinha que eu tô andando. E agora tá tendo o lançamento da nova Triton. Ela foi totalmente reformulada e tudo mais. E a gente foi pra fábrica semana passada conhecer como é a montadora em Catalão, Goiás. Então, a gente foi conhecer de perto a caminhonete, ver tudo certinho. Ela realmente veio outra caminhonete. E o mais legal dessa visita foi que a gente foi com o pessoal do Triton 4x4 Club. Que a gente chama eles de tritonzeiros. Tipo, é a galera que é fã, que curte tem Triton e que faz modificações e que usa, que é trilheiro e tudo mais. Então, cara, você ainda... É uma experiência incrível conhecer a fábrica, mas com essa galera foi ainda mais. Porque eles sabiam todos os detalhes, sabe, do carro. Tipo, e a gente viu todos os processos, então era muito legal, assim, de acompanhar. E realmente o pessoal é apaixonado. E essa paixão, ela é contagiante, de verdade. Eu acho que é incrível ver a comunidade que tem em volta, sabe? Como é que a Mitsubishi chegou até você? Foi através da agência? Através da agência. A agência procura ou a empresa que procura a agência? Como que é? Na verdade, nesse caso específico, eu tinha feito uma outra ação com a Pirelli. E aí, o pessoal da Pirelli indicou pro pessoal da Mitsubishi alguns influenciadores que tinham feito essa parceria. E aí, no caso do agro, entrou eu e o Lourenço, os dois que fizeram Pirelli, e a gente entrou como Mitsubishi. Só que ele no Rio Grande do Sul, em Não Me Toque, e eu aqui no Mato Grosso. Então, deu resultado? Senão eles não iam te indicar? Deu bastante, um resultado bom, digo assim, graças a Deus. E assim, tá sendo uma experiência incrível, com a caminhonete, com tudo, assim. E como é que você lida com isso hoje, assim? Tipo, ser uma influenciadora. Como é que você alimenta essa sua profissão? Como é que é a tua rotina? O que você pensa? Isso eu vou postar da audiência, isso não dá? Isso eu tô afim, isso eu não tô? Como que funciona isso? Tem bolachinha. Eu brinco que eu perdi um hobby. Todo mundo usa a sua rede social como um hobby, né? Tipo, eu vou passar um tempo aqui, ficar vendo uns vídeos e tudo mais. Eu perdi um hobby. Eu ganhei um trabalho, mas eu perdi um hobby. Então, assim, a gente fica muito crica quando começa a ver vídeos. Na hora que eu começo a assistir um vídeo, eu falo, eu sei qual foi o gancho que essa pessoa usou. Eu tô vendo os efeitos que ela tá usando, as transições que ela tá usando, por que ela colocou essa fonte desse jeito. Nossa. Então, é um estudo. Tipo, você passa o tempo inteiro nas redes sociais, é um estudo. Tipo, você fica prestando atenção nesses detalhes. Às vezes, você não presta atenção nem no conteúdo, às vezes, que a pessoa tá fazendo. Mas você pega muito nesses detalhes. Então, a gente começa a ter um olho muito crítico para tudo, para isso, sabe? E isso é bom, porque faz a gente subir a nossa régua e acompanhar as tendências. Mas também, assim, a gente conversa muito. A gente não tem rivalidade dentro do nosso meio, sabe? Os influenciadores, todo mundo é de boa, a gente conversa, a gente troca figurinha e fala sobre ideias mesmo. Então, a gente fala, olha, nossa, cara, gostei demais daquele vídeo que você fez, esse gancho ficou muito legal, sabe? Então, a gente vê muito isso, sabe? Então, isso vai direcionando a gente também, né? E olha só que legal. Total. Apesar de estarmos em Mato Grosso, a Dani ainda tem um contato maior por causa da Maria, que faz agronomia, filha dela. Que é fã o esposo dela, que é fã da Lígia. O marido dela é produtor, então assim, apesar de estar em Mato Grosso, esse contato com o agro, talvez não seja tão profundo, digo, o meu. Eu nem me toquei de influenciador do agro, sabe quando você nem tchum? E aí, quando surgiu a Lígia, né, através de uma amiga, que é prima da sua mãe, aqui de Tangará. A Lígia tem muita ligação aqui, né? Tem muito parente aqui, gente. Que muito gostoso, gente. E aí, eu fui navegar no Instagram dela. Você fez uma explicação incrível num vídeo sobre o soja. Por que se planta tanta soja no Brasil? Por quê? E ela explicou lindamente, de uma forma que ninguém conseguiu passar até hoje. E isso é bacana, porque muita gente, com certeza, tem essa curiosidade
e não consegue entender por que se planta tanto soja. Então, eu sugiro que você também entre no Instagram dela, porque você não fala só pro agro, você fala para todos os públicos. Isso daí foi um outro caminho que no meio... A gente fala, né, que no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho surgiu essa demanda para mim. Porque, assim, eu notei, e as empresas começaram a me procurar para eu poder falar sobre os produtos ou os assuntos delas, porque eu tinha didática para explicar para as pessoas. E aí eu parei e pensei, falei assim, cara, tem tanta desinformação sobre o agro. Tem tanta coisa que o povo acha que é de um jeito e é de outro, totalmente diferente. Ou que a galera da cidade não faz nem ideia de como é. Que, assim, às vezes as pessoas vão querer defender ou vão querer falar, elas vão com 1 milhão de dados, 1 milhão de números, e vai enfiando goela abaixo da pessoa, ela não consegue nem internalizar isso, nem entender a dimensão desses números, o que isso significa. Então, uma das coisas que eu sempre tento fazer. Transformar uma coisa que ela é muito técnica, muito complexa, numa coisa didática que todo mundo consiga entender. Porque a gente vive... Ela mastiga pra você engolir, basicamente. Porque a gente vive no agro, tipo... Então, a gente, querendo ou não... Gente, eu sou 5ª geração no Brasil que vive do agronegócio. Mas da sua família também, você diz? Desde que o meu imigrante, lá da Itália, o Pedrini, chegou no Brasil, a gente mexe com lavoura. Tá. Então, já chegamos assim. Eu sou a 5ª geração. Então, pra nós, é uma coisa muito usual. Você cresce na fazenda. A gente tinha casa na cidade, mas toda sexta-feira a gente ia pra fazenda. Passava o final de semana na fazenda. Carnaval, galera, eu não consigo conceber o que é um bloquinho. Porque pra mim, carnaval eu vou colher soja e vou plantar milho. Uau! Nunca a tua teve. janela do ano do carnaval é isso. E assim, é a época mais corrida do ano. Tipo, não tem pra onde você fugir. É a época que tá tudo uma loucura na fazenda. Então... A gente foi criado, eu e meus irmãos, brigando pra ver quem que ia subir na colhedeira, quem que ia colher nessa época, desde pequeno. Então, quando você é criado nesse meio, tem coisas que ninguém precisa te explicar. Você vendo, você entende o que acontece. Você escuta a conversa do seu pai, do seu tio, do seu avô, e você vai internalizando. Mas por mais que, se a gente voltar 4 gerações, todo mundo no Brasil tinha um pezinho no interior, essa não é a realidade de hoje em dia. 80% da população do Brasil hoje vive em cidade. Então, e a gente vai pegar de número, 80% vive em cidade, mas 30% de todos os trabalhadores do Brasil trabalham de forma indireta ou indireta no agronegócio, são empregados pelo agronegócio. Então, a gente come todo dia, tudo que a gente gosta de um cafezinho, a gente gosta de... Então, tudo vem dali, mas a gente não tem uma barreira, parece. Tem. Que não consegue comunicar uma coisa com a outra. E o pior de tudo, além de não conseguir comunicar, em algum momento a gente ficou inimigo. A gente tá batendo do lado de cá e eles estão batendo do lado de lá. Então... a gente tem que quebrar um pouco isso, sabe? E eu falo muito pro pessoal do agro, assim, vocês querem defender... vocês querem se defender agredindo. Não é assim que funciona. Porque você não vai conseguir empatia com ninguém desse jeito. Então, você vai tentar informar do jeito... Então, eu uso muito curiosidade, eu uso coisa engraçada, eu uso coisas que o pessoal gostaria de saber, que eu acho que pra mim é muito normal, mas acho que seria legal do pessoal saber. Então, é o caminho. Mas olha, veja só. Nós já estivemos, e eu ainda estou, na mídia, na mídia... Grande mídia. Na grande mídia. Por mais que todo mundo... Não adianta. Você pode perguntar. Todo mundo, uma vez na sua vida, você amanheceu um domingo e assistiu o Globo Rural. Sim. Correto? Só que chegou realmente um certo momento... A gente não sabe onde, mas eu imagino que muita coisa se abriram os olhos na gestão passada, né? Na era Bolsonaro. Que se abriram os olhos com relação ao agro. Por quê? Anteriormente, a gente não falava defensivo. Lembra, Dani, no começo? Falava veneno. Falava veneno. Mas na TV... Na TV.
O certo era falar defensivo. Só que hoje em dia ainda fala na verdade, falavam agrotóxico. Agrotóxico, é verdade. Exatamente, agrotóxico. É verdade. Inclusive, que é tóxico. Você entende? Sim. E vem esse, de repente, tá por aí também. De repente, uma forma de falar, de passar, de transmitir, gera essa barreira. E aí, pra você quebrar, e hoje é muita, né? É muita gente, assim, falando... Criticando o agro, né? Criticando o agro. Se tudo vem do agro. Mas eu acho que uma das coisas, eu acho que abriu um pouco os olhos das pessoas foi a pandemia. Porque Também. quando começou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo correu pro mercado. E estocou papel higiênico, estocou comida e levou tudo pra casa. Por quê? Tinha-se a ideia de que vai faltar. E nunca faltou. Nunca faltou. A gente sempre conseguiu manter a produção e manter as entregas. Sim. E sempre teve ali no mercado pra pessoa comprar. Nunca faltou. Então, tudo tava faltando, tudo tava fechando. Gente, na época, não tinha chip pra fazer computador, pra fazer carro. Você ia pedir um carro numa concessionária, você ficava 6 meses de espera, porque não tinha chip, microchip que vinha de sei lá de onde. E o básico, o essencial, não faltou. Ano passado, quando a gente teve os problemas das chuvas no Rio Grande do Sul, que acabaram com o Rio Grande do Sul em algumas partes, algumas cidades do Rio Grande do Sul, todo mundo ficou que ia faltar. Com medo do quê? Vai faltar arroz. Exatamente. Vamos importar arroz. Não faltou arroz. Os produtores do Rio Grande do Sul conseguiram colher e entregar o arroz. Olha então, só. assim... Eu acho que o pessoal ainda subestima demais a gente. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue entregar. Sabe? A nossa força, ela é muito maior do que o pessoal espera. E a nossa força vem de quem tá no campo. Entenda. E isso daí eu também demorei a entender, tá? O agro não mata meio ambiente. Tá? Não mata. Ai, tem tanta coisa que hoje... Desculpa. Mas hoje a gente pode falar, porque esse podcast deixa você falar. É livre. Somos livres. Nossa, tem tanta coisa que, meu Deus do céu, como implantaram na cabeça das pessoas. Não é? E assim, o que eu acho? Hoje, se a gente for falar de números mais uma vez, por exemplo, hoje 66% do nosso país é de área preservada. Ah lá. Tipo, de área assim, não é, abriu e fechou. Não, área que nunca foi aberta, área fechada, floresta, em todos os biomas que a gente tem dentro do Brasil. Desses 66%, 30% estão sendo protegidos, preservados por produtores rurais dentro de propriedades rurais, em áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. A gente é a única classe do Brasil que a gente paga para preservar. Porque eu tenho que manter aquilo ali. Nossa. Eu tenho que fazer a cera, eu não posso deixar entrar incêndio, eu não posso mexer. Se entrar, você é multado. Se entrar, eu sou multada. Entendeu? Então, assim, imagina, a gente faz muito esse paralelo, né? Imagina você ter uma casa de 4 quartos e um quarto você não pode usar. Olha, querido, o quarto aqui você não pode usar porque área de preservação. É área de preservação. Mas o IPTU é o mesmo, a conta de luz é a mesma, a conta de água é a mesma. E se alguma coisa acontecer, você vai pagar multa. Exatamente. Entendeu? Começou a vir um barulho esquisito daquele quarto, o vizinho tá reclamando, você vai ter que pagar a multa do condomínio. Então, assim... É estranho, né? Você pensar assim, né? Então, quando a gente coloca nesses... Estranho. E é estranho, através disso daí, ainda colocarem a culpa no agro. Sim. E às vezes eu fico pensando que talvez venha um pouco da história do nosso estado. Porque a gente viveu no Brasil uma expansão pro oeste, não tão bonita e feita filmes como nos Estados Unidos, como cowboy, os duelos e tarará. Mas a gente teve a expansão pro oeste que aconteceu na época da formação de Brasília. Então, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai ver que foi o grande boom da vinda principalmente a galera do interior de São Paulo, Minas, ali do sudeste e sul do Brasil, para a nossa região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará. Por quê? A gente tinha um interesse do Brasil de ocupar essas terras para não perder, era o lema, inclusive, ocupar para não perder. Uau. Então, o que o governo fazia? Vocês vão lá, vocês vão ter um título da terra que vocês abrirem. Você só recebe o documento da terra se você abrir. E você tem que subir e abrir. Seu custo,
seu dinheiro, do seu bolso, com a sua família, onde não tinha nenhum tipo de infraestrutura. Aí depois que você abrir essa área, você vem aqui pra mim, fala onde que é, né? Porque não tinha nem GPS. E fala onde que é, e a gente vai te dar o título da terra. Então, o que acontece? Existiu esse momento, existiu essa história. Mas quando foi essa história? Década de 60, 70, 80. A gente está falando de muitos anos atrás. Então, a partir principalmente do final da década de 80, início da década de 90, a gente começou a ter uma visão muito mais conservacionista dentro do país. Quando a gente teve o estudo e o lançamento do novo Código Florestal, áreas antes de 2008, abertas, consolidadas, que já obedeciam à regra daquela época, ok, você tem o título, é área consolidada. Se já não batia com a daquela época, tipo, você desmatou mais do que você podia naquela época, você não é que você tem que voltar para a regra daquela época, você tem que voltar para a regra de agora. Que nem antes desse Código Florestal que a gente tem hoje, o Mato Grosso era 20% só de área de reserva. Hoje a gente tem 35% obrigatório de área de reserva, tirando as áreas de APP. Então, se o cara que estava errado antes de 2008 tinha ido menos de 20%, deixado menos de 20%, agora ele tem que deixar 35%. Nossa. Então, a gente tem muitas áreas de recuperação hoje, exatamente. E a gente tem uma ideia muito maior, muito mais conservacionista na forma da gente produzir. Se você olhar para como a gente produzia, e eu lembro disso, que eu já estou com quase 30. Então eu lembro disso, porque eu vivi a vida toda, a filha mais velha, então você vai junto para a fazenda, você vive todas as fases. Eu lembro quando a fazenda da minha família passou de ser só soja para ser soja e milho. De safra para ser safra e safrinha. Eu lembro quando a gente parou de revolver o solo toda safra e começou a fazer o plantio direto. Então, a gente, imagina, perda de solo é muito menor, porque você não está revolvendo, você está deixando palhada. Então, você tem curva de nível. Então, é tudo muito mais... Se você olha principalmente para os últimos 25 anos, 30 anos, o nosso agro, ele é muito sustentável. E a gente tem um papel fundamental naquilo que eles mais nos acusam. Qual que é a maior acusação? Que a gente destrói e que a gente é o culpado do aquecimento global. Exato. Aí a gente vai. Sem contar que certas doenças surgiram através dos defensivos. Isso daí também o pessoal... Há estudos sobre isso. Que estudo? O pessoal ainda bate na gente por conta disso também. Mas se você olhar, por exemplo... nos últimos 30 anos, o que é o grande causador do gás, do defeito estufa? Carbono. Beleza, o gás carbônico é o que faz o nosso planeta ficar aquecido. Aí agora tem muito gás carbônico, isso é culpa do peido, do gado. Primeiro de tudo, gente, não é peido, é arroto. É eructação. Vamos começar por aí, tá bom? Se vocês aprenderem isso aqui hoje, já tá ótimo. Grava isso. Já ganhou o dia. E então, assim, por causa disso e não sei o quê. Aí você começa a olhar o que a planta come pra produzir o que ela precisa produzir. Os adubos que a gente coloca e gás carbônico, que ela pega pra fazer o açúcar que vai virar a comida dela, que é a fotossíntese. Então, assim... Você não precisa redescobrir a roda. Você só precisa entender um pouquinho de biologia, que você vê que ao invés de a gente estar jogando o carbono para fora, a gente está colocando para dentro. Porque tudo que ela absorve, a gente não vai botar no grão e levar embora. Um pouco vai ficar ali na palhada, vai ficar no solo. E aí vai vir uma outra planta e vai fazer isso de novo. E a gente tem áreas no Mato Grosso que fazem 3 safras por ano. Isso não existe no mundo. Isso é uma particularidade... nossa, do cerrado brasileiro. Porque a gente tem esse período de estiagem, mas a gente tem água disponível para poder fazer essa irrigação. Então, embora seja muito pequeno ainda, eu acho que seria uma coisa legal do nosso estado incentivar a gente poder ter mais áreas de irrigação. A gente é um dos poucos do mundo que faz isso.
E o mais engraçado é que a gente sempre saiu daqui, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para a Austrália, para entender como que eles criavam gado, como que eles plantavam e não sei o quê. E agora tá acontecendo o inverso. Eles estão vindo. Muito americano vindo pra cá. É normal você chegar no aeroporto de Cuiabá, agora que eu estou viajando muito, você vê chinês, indiano, a galera vindo pra cá para as nossas áreas de agricultura, pra entender como a gente produz. Então, será que a gente tá fazendo tão errado assim? Pois é, né? Sabe? Será que a gente é tão vilão assim, a ponto de o mundo inteiro tá vindo ver o que a gente faz, porque quer aprender como a gente faz, mas pro Brasil a gente tá errado. Será que é verdade isso, sabe? É só parar pra pensar um pouquinho que a gente começa a entender, sabe? Bem interessante, uma jovem do agro com essa visão, né, Theo? Muito. E sabe que essa coisa de marcas investirem na internet, a gente tá vivendo um pouco dessa experiência, né, Theo? Também. E tem uma marca nova chegando aí, Lígia, não sei se você já ouviu falar de açaí. Já. Inclusive, estou ansiosíssima pra sexta-feira. Coloca aí, Na Edson, pra gente sexta-feira. falar do de açaí, fazendo favor. O de açaí. Conta como que é essa experiência, Lígia. É, de ser agora, né? De ter uma empresa aqui com a gente também, em Pois Tangará. é. Isso daí foi um sonho da minha mãe, do meu irmão, né? Que, a verdade foi assim, tudo começou com a gente tem as duas fazendas, né? Uma em Diamantino, outra em Primavera do Leste. Na verdade, na região de Primavera do Leste. E a gente sempre ia de uma fazenda para outra, e para levar maquinário, para ir para ver como estavam as lavouras e tudo mais. E a gente fazia sempre uma parada muito estratégica na cidade de Primavera para tomar açaí e sorvete no dia de lá. E quando a gente fez esse trajeto e tudo mais, meu irmão sempre teve uma vontade muito grande de investir, sabe? De ter alguma coisa dele à parte da fazenda. Ele ainda brinca comigo, ele fala, a parte de influencer já é um trabalho seu fora da fazenda. Eu quero ter o meu também fora da fazenda, embora nós dois trabalhemos lá dentro também. Sim. Então, ele sempre teve muito esse sonho, a gente foi atrás da franquia e tudo mais, e aí a gente falou assim, certeza que em Tangará já tem, que essas cidades aqui em volta todas já tem. E a surpresa foi, Tangará não tinha. A gente falou, não, a gente precisa trazer o Jah pra Tangará, porque realmente é um sorvete delicioso, um açaí muito bom. É um serviço diferenciado, né, porque não é você não vai se servir pegando colher ou coisa do tipo. Eu acho muito mais higiênico também, porque é na máquina, você se serve o quanto você quiser, você coloca os toppings que você quiser. E a gente tá chegando com sabores muito legais, uns sabores... Uau! Vários sabores, na verdade. Então... E vários sem açúcar, né? Sim. E é algo mais saudável também, né? O Sim. pouco que eu já ouvi. Sim, tem muita opção. Sem glúten, óbvio, né? Mas sem glúten, sem lactose. Porque eu tenho um irmão mais novo, por exemplo, que ele é intolerante à lactose. O sofrimento dele era exatamente isso. Porque ele ama sorvete, mas ele nunca achava que fosse bom. Sim. Sempre tinha aquele gosto de adoçante muito forte, sabe? Então, ele adora o Jah porque exatamente não tem lactose, o gosto é muito bom. E a gente ainda tem a opção zero açúcar. E que realmente... Gente, eu não sei, vocês vão ter que ir lá experimentar. Porque realmente não parece que não tem açúcar. É muito bom. E tem de chocolate, tem de vários sabores sem açúcar. E o pessoal, por exemplo... dieta, que a galera que tá grávida não quer abusar do açúcar ou coisa do tipo, galera que tá aí no treino e tudo mais, não precisa sair da dieta Não precisa ter medo. pra aproveitar. Tem picolé proteinado também, né? Com proteína. Tem o whey, Olha tem açaí com whey. Sério, é muito bom. Gente, quando este episódio for ao ar, o Jah já vai estar em pleno funcionamento. Vai estar bombando Vai estar já em Tangará. bombando. Ele tá ali na Avenida Brasil, em frente à Escola 13 de Maio, bem de esquina. Não tem como você errar. É um prédio roxo. Jah Açaí de Tangará da Serra. E é uma franquia do Caio Castro. Isso aí. O Caio Castro, esse modelo que tá aí fazendo as propagandas do Jah Açaí. Mas nós também estaremos lá fazendo várias propagandas. Isso. E aproveitando, né? Sim, Claro, conhecendo tem que aproveitar. o Jah, eu também tô Açaí. louquinha pra experimentar Eu tô o Jah. ansiosa pelo de doce de leite, porque o doce de leite foi um lançamento que muito recente. Tipo, foi lançado esse ano, o sabor. Mas açaí Sério? de doce de leite? Não, o sorvete de Sorvete doce de leite. Uau. De doce de leite. Então, assim, eu tô muito ansiosa porque eu ainda não
não chegou nas outras jazz, entendeu? E a gente já trouxe pra cá. Já trouxe pra Tangará. Então eu tô muito ansiosa pra sexta-feira. Meu Deus, dia 28 é o grande dia. Dia 28, né? Agora. Sexta-feira. Depois de amanhã, nós estamos gravando numa quarta, mas quando você estiver assistindo, já foi. Está aberto. Você pode ir lá, rapidinho. Você dá uma pausa aqui e vai lá. Bota no carro e vai ouvindo. Volta a terminar de assistir esse episódio. Eu vou querer saber, nós todos vamos querer saber, porque nós não falamos ainda certinho de onde é que a Lígia veio, quem está por trás da Lígia. Lígia nasceu onde, morou onde, mas você vai falar já, porque nós temos outras empresas do agro, Lígia, também, que estão conosco. Uma delas, a nossa querida Trator Tec Mac, né, Dani? Trator Tec Mac está com novidade. Tem a logo aqui pra gente mostrar. Tem novidade, sabe no quê? No atendimento ao cliente. Uau. No canal de atendimento. Sério? É uma novidade muito simples, mas vou deixar registrado aqui. O fixo não tem mais. E demorou, né? Porque hoje em dia, né, gente? Só o celular, tá, gente? Ó, 99874445. Precisou de peça, implemento agrícola, máquina. Precisou de tudo para sua fazenda, para propriedade, para o agro. Tem também para as indústrias, equipamentos e ferramentas para indústrias. Tem produtos para casa também. A gente precisou, é só ligar, mandar mensagem para o WhatsApp. Tá em Tangará, dá uma passadinha, passa ali na Lions, entra na loja, dá um oi para o Alfredo, para a equipe. Pensa numa equipe 10 lá na Trator Tec. Atendimento incrível lá. Atendimento excepcional. De gente que entende. E de gente, assim como a Lígia, que entende do que o homem do campo precisa. Sabe? Pode contar com a Trator Tec Mac. E tem mais. Falei para sua mãe sobre energia. Que ela falou que está pensando em colocar energia solar. Nós já indicamos. E nossa claro parceira aqui que do nós podcast. indicamos a nossa parceira do podcast e que é a pioneira neste ramo em Tangará da Serra e região, que é a Campo Solar, soluções em energia renovável. A Campo Solar, ela tem esse diferencial, ela não está só na cidade, ela está também no campo. A gente sabe que precisa muito. E por que não deixar o sol pagar a sua conta de energia? Que coisa boa, né? É maravilhoso isso, é maravilhoso. E a Campo Solar está aqui para te ajudar. A Campo Solar, ela trabalha com equipamento WEG. É o melhor equipamento que há neste ramo, neste quesito. Que também é uma das primeiras, uma das pioneiras em energia solar. O equipamento da WEG é Campo Solar. Campo Solar é de Tangará da Serra, é parceiro do Entrevista com Elas. E você tem dúvida sobre como é que você vai deixar o sol pagar a sua conta? Gente, entre em contato direto com a energia, com a Campo Solar. Vá direto com a Campo Solar. Só digo isso pra você. Você não vai se arrepender. Voltamos então com Lígia. Até o que saber, assim, né? Eu quero saber mais intimamente, né? A Lígia nasceu onde, veio de onde, essa família, que já tá na 5ª geração do agro aqui, mas Lígia veio de onde, mora onde? Conta, chega pra gente nessa sua intimidade. Olha, eu já tenho umas definições prontas, assim, né? Eu falo, o que você faz? Eu falo, nossa, anda lá, moça, vamos ter bastante coisa. Mas um pouquinho, assim, da minha história eu sou natural de Diamantino, nascida e criada realmente na cidade. Então, eu falo que eu nasci num hospital lá que nem existe mais, pra você ter uma ideia. Vocês, eu tô entregando a minha idade. Mas, então, nascida e criada lá a vida toda. A minha família, na verdade, chegou em Diamantino, a família do meu pai chegou em Diamantino na década de 80, em 81. Mas a família da minha mãe chegou em 78. Nossa! Então, assim, acabou que depois eles se mudaram para Arenápolis, a família da minha mãe, mas a família do meu pai permanece em Diamantino até hoje. Alguns se mudaram para Mutum, mas a maioria ainda tem gente lá em Diamantino. Eu morei em Diamantino até os meus 14 anos de idade, porque com 14 eu juntei com minha prima e mais umas amigas. E aí eu falava pra eles assim, gente, se a gente ficar aqui, a gente não vai passar em faculdade nenhuma. Meu Deus. A gente precisa ir pra uma cidade grande, a gente precisa estudar e tudo mais. E a gente conseguiu convencer nossos pais a mandar a gente pra Cuiabá pra estudar.
Coisa interessante. Na época, eu ainda falei pro meu pai que ele tinha que me mandar pra lá porque eu queria fazer medicina. Nossa, sério? E ele acreditou? Mas você pensava mesmo em fazer medicina? E pior que Ele acreditou. Dani. É porque desde criança, a minha avó ficava no meu ouvido, a mãe da minha mãe, porque o sonho dela era ter um neto médico. Oh, meu Deus. Então, assim, imagina, aquela família que ninguém nunca terminou escola. Então, o sonho dela era que algum estudasse e fosse doutor. E o que era ser doutor? Ser médico. Então, ela queria muito que eu fosse médica, né? Ainda mais que eu era a primeira neta e tudo mais. E eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Acho que eu internalizei. Falei, não, realmente, eu acho que eu quero medicina. Mas eu nunca tinha parado pra pensar no que era ser médico. Aí, quando eu fui pra Cuiabá, gente, foi um choque de realidade. Eu caí numa escola que a gente tinha 6 turmas de segundo ano, 7 turmas de terceiro ano. Eu cheguei no segundo ano. Cada turma tinha 50 alunos. E dos 50 alunos, 48 queriam medicina de cada sala. Meu Deus. Eu fiz uma conta de matemática básica e eu notei que não tinha espaço para todo mundo. Não, nem no Mato Grosso e eu acho que nem no Brasil. Então, eu falei assim, gente, a conta não fecha. E aí eu comecei a ter a noção de como era a vida de um médico. Nossa. Por quê? Qual que era a minha visão? Era o meu pediatra, gente. Ele era meu vizinho, ele tinha um carro bom, uma casa boa. Ele ia começar a trabalhar 8 da manhã, 5 da tarde ele tava em casa. Olha que vidão. Na minha cabeça... Sem perrengue. Sem perrengue. Eu não vi, pensa, né? Eu não vi o que ele passou pra chegar lá, entendeu? Eu vi o pronto. Então, o que acontece? Quando eu fui pra Cuiabá, e eu vi a galera, tipo assim, estudando, e aí tinha que fazer internato, e residência, e ficava enfiado naqueles hospitais, assim, que 36 horas, 48 horas, não sei quantas horas, eu olhava pra aquilo, o pessoal só olhando parede branca e gente doente, eu falava, não, eu não vou dar conta disso. Esse negócio não tá certo. Não dá pra mim. Eu falei, eu não consigo me imaginar num trabalho que eu tenho que ficar num escritório. Quem dirá num consultório? Eu falei, não tem como, não tem como. E aí, nessa escola, do segundo pro terceiro ano, era obrigatório, na época, a gente fazer teste vocacional. Todo mundo tinha que fazer. Por quê? Pra tentar dar uma baixada no número de galera que queria medicina, né, gente? Porque, realmente, nem todos iam conseguir, alguns iam ficar frustrados. Então, quando a gente fez esse teste vocacional... eu acho engraçado porque a gente fica tentando mentir pro teste, né? A gente fica tentando colocar outras respostas, tipo, direcionar o que o teste vai dar, não sei o quê. E assim, né? Eu, na minha cabeça, eu tentava colocar que ia dar medicina, não sei o quê. Quando chegou o resultado, deu agronomia disparado. Sério? Mas deu muito disparado. Deu, assim, agronomia, deu todas as agrárias. Uau. Aí deu todas as engenharias. Aí veio as áreas de biológica, saúde e, por último, humanas. Nossa. Tipo, eu olhava pra aquilo e falava assim, gente, então, né? Como é que eu vou falar pro meu pai agora? Como é que eu vou chegar e contar isso pra ele? Aí tá, mas eu fui pro terceiro ano já com isso em mente. Falei, vou fazer agronomia. Até que quando eu fiz o Enem no segundo ano do ensino médio, quando chegou os resultados... Eu nem coloquei pra medicina da minha nota. Eu já coloquei direto pra agronomia. E eu via que no segundo ano eu já passava em Cuiabá. Gente, o meu terceiro ano foi o mais tranquilo de todos. Que beleza. Todo mundo se mata no terceiro ano. Eu tava mó paz. Por quê? Eu vi que no Enem eu já tinha passado pra agronomia. Eu já tinha decidido que eu queria agronomia. E segue o baile. Então, eu fiz o meu terceiro ano tranquilo. Estudei, passei, fiz minhas notas e tudo mais. Sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar. Tudo bem. E aí, chegou no final do ano, fiz o Enem. Quando veio a nota, na época, não eram todas as faculdades do Brasil que ainda aceitavam o Enem. Algumas aceitavam para a primeira fase só. E tinha outras que nem isso. E eu lembro que de todas que aceitavam, a minha nota eu passava em todas. Nossa. E aí eu cheguei pro meu pai, tipo, agora eu tenho que falar para ele que eu quero agronomia e que eu quero sair do estado. Não. Aí lascou. Você queria ir embora de Mato Porque Grosso? eu queria ir pra Viçosa. Ah, tá. Porque é referência. Que é referência. Eu tinha passado... Eu participei de parte dessa história. Porque eu tinha pensado em Viçosa, Lavras. O UEM não era na época. Nem o UEM, nem a Exalc. Aí eu tinha pensado em Viçosa, Lavras, na UTFPR, né? Que é do Paraná e tal. Então, eu tinha pensado nessas. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, pai... Passei isso aqui, eu decidi que eu quero fazer agronomia e tudo mais.
Aí eu queria ir pra Viçosa. Aí ele falou assim, mas se você não quiser mais? E se você não gostar? Porque daí eu vou ir lá, vou montar um apartamento pra você, vou mobiliar, vou arrumar. Aí vai daqui a 6 meses, vocês falam pra mim, não quero mais isso, não era isso que eu queria. Pois é. E esse investimento que eu fiz? Aí ele falou, e outra coisa, o que tem em Minas? Ele falou pra mim. Aí eu falei, na época eu não fazia ideia do que tinha em Minas. Gente, você só ouvia falar de Só Viçosa. pra vocês terem uma ideia, eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, tipo assim, eu era uma criança. Eu decidi que eu queria fazer agronomia, eu era adiantada na escola, então eu fui... Com 15 anos eu decidi que eu queria fazer agronomia, com 16 eu passei e comecei a fazer faculdade. Então, assim... Aí eu tinha muita ingenuidade nisso. Eu não sabia o que tinha em Minas. Eu falei, o que tem em Minas, pai? Ele falou assim, Lígia, lá só tem café, leite e eucalipto. Você vai mexer com café? Nossas fazendas tem café, tem leite, tem eucalipto. Não tem nada disso. Por que você vai pra Minas? Aí eu não soube o que responder pra ele, né? Por que eu vou pra Minas? Aí ele falou assim, faz o seguinte, você não passou em Cuiabá? Eu falei, passei. Ele falou, então faz assim, você já mora em Cuiabá, já tem estrutura e tudo, fica em Cuiabá, faz, porque é perto da fazenda, e aqui você vai estudar soja, milho, que é o que a gente planta. Aí eu falei, faz sentido o que ele falou, não é verdade? E aí foi isso, eu decidi ficar em Cuiabá por conta disso. Vocês são em quantos irmãos? 3. Eu sou a mais velha. Só você é agrônoma? Só eu sou agrônoma, eu a única mulher e a única agrônoma. E aí, assim, meus pais, eles sempre... A gente fala disso, mas eles sempre foram muito livres, assim. Eles sempre deixaram muito livre o que a gente queria fazer ou não. Só que na cabeça do meu pai, ele não falava, mas ele tinha, assim, tipo, a Lígia então vai fazer medicina, o Denner talvez vai fazer um direito, veterinária, o Diogo vai fazer alguma coisa do tipo fazenda, tudo pra ajudar na fazenda, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz agronomia, o que ele não esperava, né? Ele veio do lado errado. O meu irmão do meio, o Denner, fez administração com foco em comércio exterior. E o mais novo faz administração. Mas ele não está aqui, né? Não. Ele não está no Brasil. Não, ele está em intercâmbio. Hoje ele tá na China. Gente do céu, o cara tá na China. E o pior é que dá 12 horas certinho do fuso horário mesmo. Sério? Ele liga pra mim, tipo, ele me ligou essa semana e eu, bom dia, ele, boa noite. Ai, coitado. Ele jantando e eu tomando café da manhã. Tem quanto tempo que ele tá lá? Ah, faz pouco tempo que ele foi. Ele é novo? Ele é novo, ele tem 21. Aham. Ele vai pra ficar uns 6 meses só de intercâmbio, né? Nossa, mas Ele é uma vivência. É, ele voltou. A gente fala que ele é o mais viajado da família. Olha. Ele é o mais novo, sempre voa, né? É incrível. Mas eu acho lindo, porque assim, eu brinco que a mais velha, ela vai fazendo uma picada no meio do mato com um facão, Vai né? abrindo tudo, né? Ela vai abrindo tudo. Aí o do meio vai começando a passar de carro, vai enlarguecendo. O mais novo, ele já quer transformar em pista de avião e vazar pra viagem. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, ele acabou de voltar, ele foi para um intercâmbio. Ele fez um intercâmbio no ensino médio, assim como o Denner também fez. Aí ele foi agora, durante a faculdade, para intercâmbio na Suíça, ficou 6 meses, e agora tá na China mais 6 meses. China? Só que ele tá fazendo mandarim há 4 anos, então... Você já pensou? É Gente, o irmão mais mandarim. novo. Mandarim. Lígia, os seus pais, a gente consegue perceber que eles acreditam muito na educação, né? Muito. Eles investem tudo nisso, tudo. Assim, até que lá em casa mesmo, a gente sempre fala, pode escolher, vai estudar onde você quer, faz o que você quer, porque a gente vai dar um jeito de bancar. Porque o nosso mundo é muito instável, né? Eu sou a 5ª geração vivendo agro, mas eu não sei quantas mais terão depois de mim. Eu fico triste de falar isso. Você pretende ter filhos? Sim, Pretende. pretendo. Você casou faz pouco tempo, Casei faz pouco né? tempo, casei ano passado, não faz nenhum ano ainda. Mas pretendo, a gente já conversa bastante sobre isso. E o teu marido também é dessa área, né? Também. Querendo ou não, ele é zootecnista. Ele é zootecnista. Então, assim, eu sempre falava que quando eu fosse conhecer alguém, eu pedia pra Deus, né? Eu falo, a gente não escolhe, Deus manda. E aí, eu sempre falava pra Deus, eu quero uma pessoa trabalhadora. Eu quero uma pessoa que entenda meu ritmo de vida. Que não seja de um meio muito diferente. Porque pra Pra não entender chocar, como que é. Porque é um ritmo, assim, que segunda-feira eu saio de casa, eu vou pra fazenda, eu volto na sexta.
Semana passada eu fui pra Goiânia e voltei. No mês passado eu fui pra Rio Verde e voltei. Então, assim, você tá sempre viajando. Você tá sempre... Essas viagens por causa desse mundo de influenciadora. Sim. Assim. Então eu queria muito que alguém que entendesse todo esse ritmo de vida, sabe? Na época ainda que eu conheci ele, eu tava começando. Tipo, eu conheci ele em agosto e soltei meu primeiro vídeo em setembro. Então ele acompanhou a tour inteira, sabe? De tudo. Então, eu falo assim, nossa, eu só quero alguém que me apoie, que entenda e que seja trabalhador e que tenha um foco, assim, de vida, sabe? Sim. Que queira crescer na vida, que tenha os mesmos valores que eu e tudo mais. E aí, Deus mandou. Ai, que bom. Bem que no meio da sorte, pandemia. né? Porque não é fácil você encontrar a pessoa certa. Eu que brinco você que- imagina, que você gostaria. Eu brinco que eu importei ele, né? Porque ele é gaúcho. Ele é gaúcho. Mas você conheceu como ele? Pelo Tinder. É nada. Jura? Não acredito! Te Ele juro. tava onde? Jura? Gente, ele trabalhava numa fazenda em Diamantino. Ele trabalhava numa fazenda de gado em Diamantino. A gente. E eu tinha recém voltado pra Diamantino Aham. por conta lá do negócio da pandemia. Aí, uma amiga minha ficava na minha cabeça, baixa esse negócio, baixa isso aqui. Eu falei, nunca baixei esse trem, eu nunca mexi nesse trem. E ela falou assim, não, vamos, é legal pra você conversar, a gente tá enfiado em casa, não tem ninguém pra conversar. Aí eu, tá bom. Aí, mas eu tinha um critério. O primeiro critério era, não podia ser ninguém diamantino. Gente, eu nasci e cresci com aquele povo tudo. Tem a mesma meia dúzia de gente que tinha lá, é a mesma meia dúzia de gente que tem agora. Então, eu falei, não, né? Não. Então, eu lembro nitidamente. Eu vi a fotinha dele e eu ainda falei assim, esse ele tá mentindo a idade. Não! Porque eu tava lá, 24 anos, na época eu tinha 23. Eu Mas falei você achou que ele tinha quanto Eu falei, esse mais? menino deve ter uns 19, ele tá mentindo tá. a idade, uma cara de Olha. novinho desse. Mas eu parei, assim, em uma foto no neve, não sei o que, eu falei, pelo menos o menino é viajado, vai ter que conversar. E aí eu olhei embaixo, bem assim, zootecnista em fazenda tal. Eu, vamos ter pelo menos alguma coisa pra conversar, Mas essa né? fazenda não era Diamantino que ele Era, colocou? Diamantino. Era? Não, a foto foi do intercâmbio Tá. que ele fez durante a faculdade, Tá. que ele foi estudar gado de leite na França. Aí, beleza, curti a foto dele lá, nem lembro que se fala curtir mesmo, mas não sei. Mas, o que é que você passa o dedinho pro lado? Tinder. Aí no outro dia de manhã eu acordei e tinha você deu match com não sei quem. Eita! Aí nós começamos a conversar. Tipo, conversamos 2 dias. Eu esqueci completamente da existência daquele aplicativo. Comecei a trabalhar. Fui viver minha Você vida. deixou ele não no sei o quê. vácuo? Depois de um mês, eu abri e falei, Lembrou do meu menino? Deus. O aplicativo. Ele ficou lá esperando. Aí eu abri, tinha lá bem assim, me passa seu WhatsApp pra gente conversar melhor. Aí eu simplesmente mandei o meu número, como se fosse, tipo, ontem. Não. Mandei meu número e falei assim, desculpa, quase nunca entro nesse aplicativo. Falei, ele não vai nunca mais me responder, né? Aí ele me respondeu, me chamou, não sei o que, ele ainda falou pra mim, vamos sair alguma coisa no final de semana. No final de semana eu já tinha compromisso, eu não podia. Nossa. Aí na outra semana, eu que chamei ele pra sair. Aí a gente se encontrou uma vez, 2 vezes, 3... No primeiro encontro, o Denner apareceu. Ah, meu Deus. Irmão. Falando, meu irmão. Como assim apareceu? Porque Irmão, Diamantino né? é um ovo, né? Diamantino tem 5 lugares pra você ir, você pode escolher. Aí ele conseguiu escolher o mês que eu tava. Eu acho que ele fez de propósito. Aí eu bem. Não, não chegou só ele, chegou ele, E a a namorada dos sogros. Eu falei, nossa, que beleza, cara. E aí ele chegou, e eu tinha falado pra ele assim, eu vou sair pra jantar com a fulana. Beleza, né? Aí chegou lá, ele foi na mesa, cumprimentou, não sei o que, e eu querendo morrer por dentro. Aí cheguei em casa, ele bem assim pra mim. A fulana tá diferente, né? Tá com cabelo curto, meu pai vai cagar. Menino chato. Aí ele, o que aquele menino faz? Eu falei, ele é zootecnista. Ele, visionária, só que a gente tá querendo mexer com gado. Visionário, foi ótimo. Aí, no fim das contas, foi dando certo. A gente começou a namorar. Eu fui conhecer os pais dele e tudo mais. Acabou que ele e meus irmãos se deram muito bem demais. Inclusive, hoje ele estava fazendo compras junto com nós por diabo, tudo. Que legal. Todo mundo Então, envolvido. todo mundo envolvido.
Ai, que gostoso. E aí a gente acabou que a gente se casou no ano passado. Estão morando em Cuiabá. Estamos morando em Cuiabá. E agora a tua rotina? Você fica em Cuiabá, trabalha na fazenda aqui em Diamantino, e como é que fica isso? E é influenciadora, tem que viajar, tem que atender marcas? Então, né, eu não tenho rotina. Aham. Eu queria muito ter rotina, mas eu queria ter rotina pra poder dizer, tipo, eu vou na academia tal dia. Eu não sei qual dia eu vou. Eu vou quando dá. Às vezes nunca dá. Tá vendo, gente? É por isso. E realmente, treinar com a camiseta do marido é melhor? É. Nossa, é muito melhor. Gente do céu. Cabe 2 de mim lá dentro. Dá pra abanar. Fica bom demais. Ai, Lígia. E aí, acabou que, assim, quando ele saiu dessa fazenda que ele trabalhava, ele foi agora trabalhando no comercial e tudo mais. A empresa que ele tá é uma empresa de São Paulo. E não tem, tipo, uma sede no Mato Grosso. Ele vem pra atender key account, que são clientes grandes. Então, era ele e o chefe dele, só que moravam no Mato Grosso. E o chefe dele morava em Cuiabá. Aí ele falou assim, você pode escolher onde você vai morar. Mas seria muito bom se você morasse em Cuiabá, porque ficava perto dele, né? E pensando também, Cuiabá é um bem centralizado, né? Então, pra ele que tem que rodar o estado inteiro, fica bem, assim. Então, a gente se mudou pra Cuiabá, início do ano passado. E aí, a minha rotina, eu falo que vai muito da rotina dele. Porque, assim, ele tem 1 semana por mês, mais ou menos, que ele se organiza e pode ficar mais em casa. Às vezes, ele corre essa semana também. Às vezes, dá certo ele ficar em casa. Então, eu me organizo pra essa semana, assim, estar em casa também junto com ele. E querendo ou não, pra você, funciona bem o Cuiabá. Porque pra você viajar, você vai passar pro Cuiabá de qualquer maneira. Ali. Então, você já tá ali, né? E a gente pensou ainda em Cuiabá na época, porque nós estávamos plantando nas 2 fazendas na época. Tá. E Cuiabá era o meio do caminho. Sim. Ficava 300 quilômetros da de Diamantina e 350 da de Primavera. Então, ficava bem no meio do caminho e era um ponto de apoio ainda pros meus pais. Sim, perfeito. Então, a gente falou, faz sentido pra todo mundo, beleza, vamos ficar em Cuiabá. Agora, como a gente não tá mais mexendo na fazenda de Primavera, aí eu só venho pra cá. Então, acabou que não tá mais tão no meio pra mim, né? Mas ainda pra pegar avião é a melhor coisa, porque tem que ir, ficar em hotel e fazer check-in, check-out. Então, agora, pelo menos, já saio de casa, ele me leva no aeroporto. É pertinho ainda do aeroporto lá em casa, 15 minutos a gente tá no aeroporto. Então, é bem mais tranquilo. E aí vai nisso. Só que época de safra, por exemplo, que nem agora a gente teve colheita de soja, plantio do milho, aí eu virei pra ele e falei, vou pra fazenda, não sei quando volto. Volto quando acabar. Então, aí ele conseguiu organizar, vir atender os clientes dessa região. Ficou uns dias de home office lá em casa comigo também. Então, a gente se organiza desse jeito. Porque senão a gente só se vê no final de semana. E os teus pais estão em Diamantino? Na verdade, eles estão na fazenda agora. Na fazenda? Na fazenda. Estão morando na fazenda. Na fazenda. Desde a pandemia, na verdade. Porque com a pandemia, a gente foi pra fazenda. Por questão de segurança. Minha mãe era grupo de risco e tudo mais. E aí, aconteceu que, assim, a gente gostou muito da vida na fazenda. A gente, na verdade, já tinha morado muitos anos na fazenda, né? E a gente tava perto da vila. Então, precisa buscar alguma coisa no mercado, vai ali na vila. Quer comer uma coisa diferente, vai ali na vila. Então, ficou mais fácil desse jeito, que é Dessolândia. Vila? Que é uma vila mesmo, Dessolândia, né, Theo? Ela ainda é do município de Diamantina, inclusive. Ô, Lígia, e você é delegada da ProSoja? Sou. Como que foi que surgiu isso pra você, assim? Porque é bem... É uma função de responsabilidade, que a ProSoja é uma instituição muito conhecida, de muita credibilidade, né? Quer dizer, é bacana você, jovem, mulher jovem, estar também como delegada da ProSoja, né? Depois que a gente entra nesse meio, assim, da comunicação, a gente vê como, às vezes, falta gente pra isso, sabe? Então, tem muita gente querendo falar, mas não disposta a tomar a frente e falar muitas vezes, ou tem vergonha, tem receio, ou tem muitas outras coisas pra fazer, tem fazenda pra cuidar, funcionário pra cuidar, e não consegue. Então, acabou que assim, eu falei, eu tenho essa disponibilidade. Mas delegado não é assim, eu quero ser, a gente é votado, eu tenho uma eleição. E eu conheci uma outra produtora que era delegada lá de Sinop, acho que era Sinop, não me lembro se era Sinop mesmo. Mas elas têm fazenda ali naquela região. E ela fala pra mim, Lígia, eu sou delegada, seria legal ter uma renovação, a gente não tem poucos jovens, tudo mais, são sempre os mesmos. Os problemas estão ficando cada vez mais diversos, a gente precisa trazer gente nova.
E aí eu recebi um convite, né, do pessoal para participar, para me candidatar. E eu mandei a minha candidatura, que eu falo assim, gente, ninguém vai votar em mim. Ninguém vai votar em mim. Tipo, a cidade, do jeito que é, tipo, todo muito tradicionalista. Quem tá lá, tá sempre lá mesmo, sabe? Eu achava realmente que não ia ter espaço. Mas no finzinho, assim, do prazo, eu mandei a minha candidatura. Falei, vamos ver o que vai virar, né? E aí, no fim das contas, teve a votação, fui votada, fui eleita, e aí a gente começou realmente a fazer esse trabalho no nosso município. Então, para quem não sabe, a nossa função, né, como delegado, é levar o que a gente tem de problema no nosso município, o que a gente tem de demanda para a Central de Cuiabá, que é a central, né, da ProSoja Mato Grosso, para a gente ter algum auxílio, poder lidar com algum problema, com coisas do tipo. Então, é a nossa função. A gente, tipo, leva e traz. Leva o problema e traz a solução. Tenta, legal, né, pelo menos. Que legal. Muito bacana. E é legal, porque a gente conhece também produtores do estado inteiro. A gente vê que os problemas não são só nossos, sabe? Regionalizados. É problema de todo mundo mesmo, sabe? Então, dá pra... A gente se apoia muito. Então, isso é bem legal. E aí, como no Diamantino, a ProSoja é muito forte... E o sindicato também é muito presente. Aí eu ia pra reunião da ProSoja, o pessoal fica pra do sindicato. Aí eu já ficava pra do sindicato. Aí eles já me colocaram na chapa nova do sindicato, eu entrei também. Meu Deus. Então, e eu ainda falei, gente, mas eu me mudei, eu tô morando em Cabais, não tem problema. Vem pras nossas reuniões, você tá sempre aqui por causa da fazenda, né? Sua fazenda é aqui. Ah, então tá bom. Então foi isso que a gente foi fazendo. Aí tem tudo isso ainda, né? E como que você lida, Lígia, com o sucesso? Vamos explicar. Você é inspiração para as meninas do agro, né? Uma das suas fãs, inclusive, está aqui assistindo essa entrevista, minha filha, Maria Clara. Gostoso. E conversando com ela, eu percebi que muitas amigas que fazem agronomia, seguem você, curtem muito seu trabalho, tem você como uma referência de menina jovem, agrônoma. E assim, com muito características... elas falam assim, ela é uma agrônoma delicada. Porque tem algumas agrônomas que são brutas, porque trabalham no campo, que é mais pesadão, né? E como é que você lida com isso? Você percebe que as meninas curtem muito mesmo o seu trabalho, que você é inspiração, que, enfim, que você puxa esse pessoal com você. Como é que você lida com isso? Olha, eu vou dizer pra você que eu ainda fico meio surpresa. Porque eu acho muito fofo quando elas me mandam mensagem. Eu faço questão de responder, porque... Você mexe com o seu Instagram, com suas redes, você mesmo, gente, bonitinho. eu que edito meus vídeos. Que entendeu? legal. Tipo, eu que faço os meus roteiros, eu que faço tudo, assim, sabe? Tem uma ou outra coisa de publi que realmente o pessoal exige, que seja videomaker ou que seja uma edição especial que daí a gente manda pra fora. Mas sou eu realmente ali do outro lado, Então vocês sabe? podem conversar com ela. Então, assim, muita gente me manda áudio, Ai, que me legal. manda foto, me manda depoimento. Lígia, tô precisando ver, às vezes, algum estágio, alguma coisa. Aí a gente tem um grupo de agrônomos que é só, tipo, de vaga de estágio aqui da nossa região, dos Parecis. Aí eu sempre falo, entra nesse grupo de WhatsApp, às vezes o grupo tá cheio, vai pro outro e vai dando certo, assim, sabe? Então, eu ainda fico muito surpresa, porque... Eu, assim, como já faz tempo, né, desde 2020 pra agora, tem gente que me manda mensagem, tipo assim, eu estou pensando em entrar na agronomia. E tem gente me mandando mensagem, tipo, eu entrei na agronomia por causa de você. Uau. Você acha? Aí, legal. me dá uns Demais. 3 frios na barriga. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz com a vida dessa pessoa? Sério, me dá um gelo no coração. Eu falo, Jesus amado. Mas, assim, é gratificante e a gente vê realmente, né, tudo isso. E essa questão do delicado é uma coisa que foi uma das coisas que eu sofri quando eu comecei a trabalhar. Porque a gente vem com muita coisa que o povo fala como é, né? Porque o agro é assim, porque pra mulher é assim, assado. A gente já vem com muito preconceito nosso também. A gente acha que todo mundo vai ser preconceituoso com a gente. Alguns são, mas nem todos. E a gente já vem com isso na nossa cabeça. Então, eu queria me blindar. Então, quando eu comecei a trabalhar, mesmo no comercial,
eu me masculinizava muito. Sério? Eu usava, tipo, uns uniformes que eles eram masculinos, tipo, P masculino, tudo aberto, tudo solto, em cima, assim, cabelo sempre preso, quase nada de maquiagem, só um protetor solar. E eu tinha muito medo de falar de forma delicada, de falar de um jeito assim. Então, eu queria ser um homem ali, sabe? Lidando como se fosse um homem. Por quê? A gente passa por algumas coisas assim, sabe? Tipo, em Sapezal eu tinha um namorado fictício. Porque eu chegava nas fazendas, o pessoal falava assim... E eu era sangue no olho pra trabalhar. Tipo, não tem dia, não tem horário. Eu preciso entregar número, tinha muita coisa. Eu era a única ali naquela região pra atender key account e venda direta. Então, às vezes, o pessoal chega assim... Seu namorado sabe que você tá aqui sábado à tarde? Meu Deus! Eu falei, sabe, eu mando a localização em tempo real pra ele. Ele sabe certinho onde eu tô. Ele também tá atendendo uma fazenda aqui perto. Ele não existia. Ele não existia. Não existia o namorado naquela época, sabe? Mas eu inventava exatamente isso. Porque tinha alguns homens que só respeitavam o homem, né? Então... Tinha isso. Então, como eu passava por algumas situações assim, eu generalizava. Eu achava que todo mundo era assim, então eu vivia desse jeito. E eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive foi de enxergar que eu não precisava ser assim. Que tinha espaço para eu ser feminina e ainda contribuir, ainda interagir e fazer realmente o meu trabalho. Então, assim, não tinha por que eu vestir esse personagem. Eu podia ser eu. E o que mais me mostrou que eu podia ser eu eram as redes sociais. Tipo, olha, tem gente que tá chegando aqui por mim. Pelo jeito que eu sou, pelo jeitinho que eu falo. Pelo jeitinho que eu explico. Então, eu vi que eu não precisava imitar outra pessoa. Eu só precisava ser eu. Eu acho que é isso que falta muito hoje em dia também. Muita gente quer copiar o modelo do outro, quer tentar fazer igual o outro. Você só precisa ser você. Tem espaço pra você. Talvez a receita seja essa, né? Do sucesso. Hein, você estava me falando que você tem parentes por aqui. Quem é esse pessoal daqui? Então, a gente conhece? Você conhece? Uma eu conheço. Nossa. Na verdade, assim, a Simone, né, que é prima da minha mãe, a mãe dela é irmã do meu avô. Nossa! Então, assim, a gente... E outra coisa... É muito perto. É muito perto. Então, assim, ela é irmã do meu avô, então a vida inteira a gente vinha pra ficar na casa dela. E ainda tinha um plus. De Diamantino, não existia ir pra Cuiabá pra ir no médico, quando eu era criança. A gente vinha pra Tangará. Porque pra Cuiabá, você tinha que pegar um 63, estrada simples, só carreta. Era e na horrível, época, a gente tinha um carrinho baixo, pequenininho. Então, assim, a gente não se sentia seguro de andar nas estradas, sabe? É diferente de quando você tá com uma caminhonete, com um carro mais robusto. E aí, acabou que a gente só tinha isso. E minha avó e meu avô sempre em Arenápolis. A gente fala assim, vamos pra Tangará, porque passa ali, vê o avô, a avó, pega eles pra levar no médico e vinha pro médico. Então, a gente sempre vinha pra cá. E aí, vinha, ficava na casa da tia Ana, ficava ali sempre interagindo com o pessoal, com a Simone, com todo mundo. Então, a gente meio que se criou, assim. Teve uma época ainda que, por conta da pandemia e tudo mais, cada um ficou... Afastado, né? Afastado e tudo mais. Mas agora... Você tem vô e vó ainda? Eles são vivos? Eu tenho... Eu tive a graça de conhecer meus 4 bisavós maternos. Mas tem uma bisavó que ainda está viva, que mora em Dourados. Ai, que legal. Ela tem 95 anos. Nossa. Mas eu tenho meus 2 avós, tanto por parte de pai como de mãe. Então, e eles moram em Arenápolis? O meu avô e minha avó moram em Arenápolis. E o meu nono e minha nona, que daí a família italiana tem a diferença. O nono e a nona moram em Diamantino. Gente, que gostoso. Que é do lado do seu pai. Isso, que é do lado do meu pai. Aí ele tem 89 e ela tem 87. Ai, Legal. querido. E eles que são o parente do lado da Simone, da dona Ana? Não, são os de Arenápolis. Os de Arenápolis, Aí né? minha avó de Arenápolis tem 68 e meu avô tem 70. Nossa, são novos. A minha mãe tem 46. Novona, tua mãe é bonitona. E por falar nisso, então, já vamos dar esse plus aqui, né, Dani? Boa Porque ideia. a Lígia, ela tem pretensão de ser mãe. E quando a gente é mãe, Lígia, você vai entender isso daí um dia. A gente quer fazer a festa de aniversário do nosso filho em algum lugar que seja gostoso, aconchegante. E claro que aqui em Tangará da Serra, o melhor lugar para você
é o Espaço Europa, dessa nossa parceiraça, que é a Simone, que é muito amiga nossa. Ela é uma querida, a família dela, a dona Ana, é sensacional, Rogério. Enfim, é a casa deles, é o lugar deles sendo fornecido para você. Esse é o Espaço Europa. E como ele fica num bairro familiar, o Espaço Europa é para festas mais tranquilas. Aniversário, chá de bebê, chá revelação, chá de panela. Esse tipo de festa, esse tipo de público que tem no Espaço Europa. É um espaço incrível, maravilhoso, aberto, tem um espaço fechado por ali, tem uma cozinha maravilhosa, tem cervejeira, tem jogos de cadeira, de mesa para você já incluso no aluguel, tem uma casinha de boneca, que é a coisa mais linda do mundo. Olha, se você tá pretendendo fazer uma festa esse ano, pensa no Espaço Europa. Aniversário, chá de bebê, chá revelação, almoço de batizado, almoço de 50 anos de casado, 25. Já pensou que gostoso? E, Theo, é muito legal a gente ter essa opção para família, né, que quer realizar festa, um lugar acolhedor. Indicação é tudo, gente. Você não vai colocar a tua família em qualquer lugar. Exatamente. Então, vai nessa dica da Dani e da Theo, que, aliás, nós temos aqui dicas para família para famílias e para pessoas de todas as idades. Inclusive, se você tem idoso na sua casa, tem outra dica aí para você. Outra dica. Essa você tem idoso na sua casa que precisa de cuidados especiais. Só quem passa por isso sabe o quanto nessa hora você pensa em alguém realmente de confiança para estar com o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, que estão idosos. Nessa hora você vai contar, quando você precisar de cuidador para supervisionar o idoso da sua família, você vai pensar na Home Angels, Theo. Porque nós conhecemos o trabalho da Renata e nós podemos indicar com tranquilidade. Porque a Renata é enfermeira, ela ama o que ela faz, ela coloca paixão no negócio dela e ela preparou uma equipe para atender não só idoso, isso é importante dizer. Pessoas que precisam de cuidados especiais. Passou por uma cirurgia, ou mesmo que seja criança, mas que precisa de um cuidado especial. Gente, Home Angels, cuidadores supervisionados. Pode contar que nós garantimos para você que vai ser um excelente cuidado para sua família. E não só Tangará, né? Tangará e Cuiabá. Cuiabá também. Tangará e Cuiabá, Home Angels. Lígia, o nosso tempo está quase terminando. Uma pena, porque a conversa está muito boa. Então, a gente falou muito de passado, a gente falou muito de presente. Agora, eu queria falar um pouquinho de futuro. Como é que você vislumbra? É estranho você pensar em futuro na internet, porque a gente não sabe para onde que a internet está indo, né? A gente está indo junto, mas a gente não sabe para onde. Exato. Mas o que você pensa, assim? O que você projeta para sua carreira como influenciadora do agro, com uma voz feminina potente falando por outras mulheres do agro? Não só por mulheres, mas pelo agro em geral, né? E também como produtora rural, enfim, como que você se projeta aí para o futuro? Olha, eu já acho que... Eu paro muito para pensar nisso, né? Até converso muito com o meu marido sobre isso. A gente, lá em casa, nós temos assim, a gente tem planos de curto, médio e longo prazo, sabe? Nossa, que legal. Então, a gente conversa muito sobre isso. Tem alguns em curto prazo que a gente tá desenvolvendo agora. O Já é um deles. E a gente pretende, claro, nos próximos anos eu pretendo engravidar. Eu falo isso muito para os meus irmãos, né? Para o meu pai e para minha mãe. Que eu vim de uma família muito boa. Então, eu quero poder ter uma família muito boa também, né? Gostoso. Então, isso daí por isso que eu falava que era tão importante escolher alguém que tivesse os mesmos valores que eu, sabe? Que tivesse essa visão de família como eu tinha, sabe? Então, a gente pensa muito nisso. E uma das coisas que a gente mais pensa o agro, a gente ama de paixão, a gente vive disso. Mas, como o mundo está mudando, a gente descobriu que a gente não pode colocar todos os ovos num cesto só. Então, a gente está diversificando nossos negócios, a gente está indo para outros lados, outros investimentos. Na parte mesmo do digital,
A parte de marketing de influência, claro que eu vou continuar, ainda mais porque eu tenho o privilégio de escolher com quem eu vou trabalhar. Ah, que legal. Então, eu trabalho com empresas que eu gosto, que eu me identifico, que eu confio nos produtos, que eu consiga indicar realmente o que eu acredito, você aprova, que né, eu Lígia? uso, Isso é legal. que eu sei de verdade o valor daquilo. Isso. Então, é claro que eu quero continuar com isso, mas tem alguns outros projetos ali. A gente eu e meu marido, a gente está organizando uma criação de um grupo de social media mesmo para cuidar de redes sociais de fazendas. Olha, Porque que legal. que bacana. A gente vê que muitas fazendas querem ter esse modelo de negócio, querem ter uma rede social, mas eles não querem contratar uma pessoa e colocar ali dentro. Eles sim. não querem entregar para uma agência que não seja do agro, que não entenda, uma pessoa que não entenda do agro. Principalmente, por exemplo, pecuária. Vai postar uma foto, não sabe se aquilo é boi, se é vaca, se é novilha, entendeu? Se é carneiro, se é cabrito. Meu Deus! Então, a gente está desenvolvendo, a gente já está estruturando, né, alguns clientes e tudo mais para cuidar dessas contas, para ser social media mesmo. E aí tem todo um processo, a gente conversa com as pessoas, a gente entende a história, porque a gente sabe que todo mundo do agro, toda fazenda tem uma história por trás, tem uma família visionária por trás. Então, a gente está fazendo tudo isso, então, é um dos braços. Eu também já tenho, né, um programa de rádio que agora ele vai virar um podcast Que também. lindo! Que legal! Conta aí, conta. Que gostoso. Eu tenho o Agro em Pauta, que é um programa de rádio que vai ao ar toda segunda-feira pela Rádio Agro Hoje. Em Cuiabá? Em Cuiabá. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira. E você grava da onde? A gente grava De onde tiver. online. Então, porque, assim, os meus convidados são do Brasil inteiro. Uau! Então, a logística Ai, fica mais complicada, né? Então, a gente grava online mesmo pelas plataformas, seja o StreamYard, ou seja pelo próprio Google Meet. A gente grava assim e a gente sobe. Só que agora, né, de primeira mão, a gente ainda não tinha feito essa divulgação, mas a gente vai... o Agro em Pauta está entrando para dentro da rede do Agro Resenha. Então, junto com o Paulo Ozaki. Então, a gente está estruturando tudo isso. Vai ser um podcast com um formato um pouquinho diferente. E a gente vai mudar um pouquinho a cara do Agro em Pauta. Porque a ideia é ser uma produtora tirando dúvidas de produtor com especialistas. Então, a gente vai fazer esse formato. A gente vai ter vários programas aí já pensados, convidados, que a gente já conversou, veio a agenda. Então, a gente já está dando andamento. Então, tem tudo isso. E eu tenho algumas outras vontades, só que eu não vou prometer, né? Eu tenho vontade de fazer, de coisas que eu pretendo iniciar aí também. Mas eu não vou prometer, não vou falar, porque senão vocês vão ficar me cobrando. Meu Deus do céu! Nossa, mas é muito corrido. É muito corrido. Porque assim, quando a gente para e pensa em rotina, realmente é complicado, porque... A fazenda, como eu eu cuido da parte técnica e operacional da fazenda, eu tenho que estar aqui. É o meu olho ou o olho do meu pai ou do nosso gerente, né, que é o Glauco, que está com a gente há 25 anos. Nossa, que legal. 25 anos. Eu brinco que ele é o meu irmão mais velho. Ele te acompanha? E pior que eu acho que eu não sei nem se ele tem rede social, mas eu acho bonitinho que ele fala bem assim, você vai gravar hoje, Lina? Agora ele está de férias, aproveitando o tempo em casa com a esposa dele, né? Que está se recuperando uma cirurgia. E aí, então assim, eu sempre confio, falo assim, ou é eu, ou é ele, ou é meu pai. É os 3 olhos que eu confio, sabe? Pra olhar a lavoura. Então, eu tô sempre aqui, vindo, olhando, conversando e estruturando as aplicações. Então, tem essa rotina. Aí, no meio disso tudo, eu programo, pra ter as gravações. Então, pra gente poder, o que vai ao ar segunda-feira, a gente vai gravar amanhã, inclusive, da rádio. Da rádio. Mas na lavoura, você grava sozinha? Sim. Ai, gente! Você coloca o tripézinho lá e bora. Não, e gente, eu tenho tanta gambiarra. Tanta gambiarra pra gravar. Eu tenho um negócio que gruda no celular, que ele é tipo um imã. Ele transforma o celular num imã. Eu grudo na caminhonete. Eu uso a L200 como meu tripé. Sério?
Que aí quando eu legal. quero mostrar ela, aí eu uso outro tripé. Já coloca o link da Shopee aí pra gente comprar. Desse imã aí, ó. Então, tipo, eu uso muito, assim, sabe? Então, eu vou me virando. Agora, o que mudou a minha vida foi, realmente, o tripé e o microfone. Porque o microfone com proteção pro vento. Porque venta demais, né? No Mato Grosso, aqui é tudo plano. Então, na lavoura, você vai gravar o negócio e fica só o chiado. Aí você coloca. Aí eu sempre Proteção. coloco com aquele pelinho, sabe? Na TV a gente chamava de Priscila isso. Lembra? Priscila, esse negócio. Da lapela. Tinha um desenho animado, Eu 1000 lembro. anos atrás, que tinha a Priscila, que era cheia de... Ai, meu Deus do céu. De pelúcinha, 1000 anos assim. Não era? Não, e o mais engraçado foi que quando chegou esse... Ai, Dani. E o mais legal foi quando chegou esse microfone, né, que eu comprei, eu falei pro meu irmão, falei, ei, eu não sabia como chamar aquilo. Eu falei, ei, me dá esse negócio aí. Ele, que negócio? Esse trem que tá aí, felpudo aí. Ele, que negócio? Esse negócio parece um monte de gato, pelo de gato morto, me passa aí. Aí ele, tá. Aí ele me passou. Aí depois eu fui descobrir que em inglês é dead cat, que é gato morto. Eu falei, falei, gente... Eu tinha um feeling ali, tá vendo? Eu tinha um feeling. Que legal. Mas foi o que mudou mesmo, assim, sabe? E aí, querendo ou não, a gente fica refém do celular, né? Então, passa um tempinho, você tem que trocar de celular. Não dá pra ficar 5 anos com o mesmo celular, igual eu fazia com os meus antigos. Ô, Lígia, e o teu conteúdo aí? Eu sei que já tá terminando, mas o teu conteúdo, você que programa ou tua agência que programa o conteúdo hoje? Tipo assim, o que é conteúdo orgânico, que é o meu conteúdo, que eu faço mesmo, sou eu que programo. Inclusive, eu tô devendo vídeos. Tem Maria seguidora tá aqui, que ó. sabe. Eu tô devendo. Porque o que acontece? Fica nessa correria louca, às vezes você grava, mas não dá tempo de editar e de subir. sim. Entendeu? Aí a gente sempre prioriza as outras entregas, né? Então, os contratos, as coisas que precisam cobrir. Aí esses, assim, eu e a agência, a gente conversa, né? Fica eu, a agência e o cliente. Vamos alinhar uma data e a gente escolhe a data pra subir. Mas geralmente dos orgânicos, assim. Só que a gente sempre tenta, tipo, esse dia que tem publi, não vamos pôr um orgânico. Então, pra gente não dividir muito bem a audiência, sabe? É o que a gente vai vendo, né? Como vai andando as coisas. Ai, que Legal. gostoso. Lígia, a gente tá encerrando. Você tem algo que a gente não te perguntou, que você gostaria de falar, aproveitar essa oportunidade, enfim? Eu acho que eu só queria agradecer mesmo. Agradecer, acho que primeiro vocês, claro, pelo convite, pra gente estar aqui, pra gente poder falar desse projeto novo, que a gente tá muito empolgado de trazer pra Tangará. Inclusive, a gente já quase se mudou pra Tangará umas par de vezes lá em casa. Sério? Sério. Aí, a gente já pensou em morar em Tangará, acho que no mínimo umas 3 vezes. Aí, acabou que, por enquanto, ficamos na fazenda. Mas eu não sei, hein? Talvez Tangará ganhe mais alguns moradores, viu? Que legal, Olha. vai ser muito bem-vindo. Muito. E aí, então a gente gosta, como eu falei, a gente tem família aqui na cidade, a gente gosta muito de estar aqui, então queria mesmo agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui, conversar e compartilhar um pouquinho mais sobre a minha vida também. E agradecer a todo mundo que me acompanha, que tá sempre junto, que comenta, que manda mensagem, que tá lá apoiando todos os conteúdos. Porque, como eu falei pra vocês, aquilo é o meu ganha-pão também. Então, eu fico muito feliz de ver que assim, eu consigo agregar valor na vida das pessoas. E as pessoas conseguem Isso é entender que legal. aquilo ali é bom pra elas e é bom pra mim também. Então, isso me deixa muito feliz. A gente é muito bom, de verdade. E você que talvez não faça parte desse mundo do agro, assim como eu, a Dani ainda faz um pouco mais, mas vale a pena. Segue lá a Lígia. Alguns mais seguidores para poder conhecer, Lígia, de verdade. Eu falo sim para poder conhecer, porque seu conteúdo é muito gostoso, é muito... você consegue acompanhar e entender. É muito legal isso. É muito gostoso quando a gente consegue, né, essa comunicação, né, Dani? E você Ainda mais pra consegue? gente que tá no meio da comunicação, fazer esse tipo de intercâmbio, né, entre você é do agro, mas o Edson, dono do estúdio, ele não é do agro. Ele não tem por que saber, que tá mas é acontecendo lá? legal saber e entender, né? Nossa, vale muito a pena. Você consegue ver lá, Tangará, você tem que parte significativa dos seus seguidores? Pequena? Como que é? Na verdade, assim, o que aparece pra mim? Eles aparecem as 5 cidades que mais visualizam. Tá. E os 5 estados que mais visualizam. E os 5 países que mais visualizam. Tá. Então, assim... Tangará aparece lá ou não? Então, depende. Tem épocas que Tangará aparece Que lá. tá em Mas alta. uma coisa que sempre aparece lá e me surpreende muito é São Paulo, capital.
Uau. Acho lá. que pela curiosidade de quem mora nos grandes centros, talvez, tá sempre né? lá. Então, sempre tem São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, tá sempre ali. Legal. Nas entregas. Então, isso daí é uma das coisas que o pessoal fala muito comigo. Tipo, a gente queria fechar, fazer algum negócio com você, às vezes mais pontual. E aí eu falo, vocês têm que entender que às vezes eu não vou conseguir te atender, porque o meu público não é só regional, ele é um público também, graças a Deus, nacional, né? Então, tem algumas coisas que faz sentido a gente fazer mais nacional. Tem coisas que faz mais sentido fazer mais fechadinho, né? E eu fiquei muito surpresa, porque eu esperava que, como eu falo de Mato Grosso, eu falo da realidade daqui, quem ia ver era o pessoal daqui. Mas não, é muito mais o pessoal de fora que quer saber como é aqui. Como é Mato Grosso. Então, porque assim, ainda é um misticismo, né? Ainda de como tem. é aqui. É um Mato Grosso. Não é tão grosso, é fininho o mato nosso daqui, né, Lígia? Umas oncinhas que a gente sempre vê por aí. De vez em quando, não, assim, na colheitadeira, mas não é sempre. Você viu esse vídeo faz pouco tempo? Você viu? Às vezes, quando uns porquinhos, umas antas, peraí, as araras passando, estragando seu vídeo. Espera um pouco. Você chegou a ver esse vídeo que circulou de uma onça numa colheitadeira, né? Ou era plantadeira ou colheitadeira? Em Campo Novo. Eu não inventei, não, é verdade. Tinha eu acho que eu não vi. Então. Eu vi um numa pá carregadeira. O cara tava mexendo num negócio, tipo, ele tava mexendo nos bolas de feno, ele tirou uma bola de feno e saiu uma onda. Que isso, mas cara? Mas é raro, gente, é raro. Não é rotina em Mato Grosso também, não. É raro, mas não anda no meio do mato sozinho, não. Sim, fica a dica. Essas trilhas, essas cachoeiras, assim, tem muita cachoeira bonita no Mato Grosso, tem muito lugar bonito no Mato Grosso. Muito lugar lindo, mas tem que tomar cuidado. Não vai sozinho, não. Avisa pra alguém onde você tá indo. Tá bom? Lígia, super obrigada, assim, demais. Foi muito legal bater esse papo com você. Pra mim foi um privilégio, uma honra te entrevistar. Ainda mais porque eu conheci tua história. Você é da região, praticamente é de Tangará da Serra também. Agora vocês estão com um negócio em Tangará da Serra, que é de açaí. Então, a gente fica se muito você feliz com isso. é de Tangará, ainda não segue a Lígia Pedrini, começa a seguir. Uma influenciadora do agro, tá fazendo muito sucesso no Brasil inteiro. Precisamos prestigiar quem é da nossa região também. Pela minha filha, que é super sua fã, então achei muito legal fazer parte desse link, de proporcionar esse momento aqui, ela acompanhando você contar essa história. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, de coração, de verdade. A sua mãe também, um prazer conhecer. E desejo muito sucesso para você na sua carreira, como influenciadora, como agrônoma, como produtora rural e como empresária. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Você recebe tudo. Foi um prazer, de verdade, Lígia, te conhecer, tá? Mais um braço da família, porque eu conheço uma parte da sua família, daqui de seus parentes, e mais um braço da família que a gente já sabe que é tudo do mesmo jeito, tudo mesmo. Aquele pessoal acolhedor que gosta de conversar, que se reúne numa cozinha. Eu vejo vocês assim, que se reúne numa cozinha pra cozinhar, pra conversar, pra bater papo. É uma delícia isso, né? E todo mundo fala muito alto. Normal. Acha que tá brigando, mas na verdade é uma conversa, gente. Isso é uma conversa. Imagina meu sobrenome, gente. Brognoli Pedrini. Eu sou italiana dos dois lados. Falo com as mãos e falo gritando. Ai, maravilhoso. Ai, Lígia, muito obrigada mesmo do fundo do nosso coração. Bênçãos de Deus. Amém. Pra você, pra tua família e pro Já, que já chegou em Tangará da Serra, porque esse episódio vai ao ar. O Já vai estar em total funcionamento e nós estaremos lá também. Muito obrigada e obrigada a você por estar nos acompanhando neste podcast que a gente ama fazer de paixão, né, Dani? Amamos fazer entrevista com elas. O próximo episódio pode ser com você. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau.